Mas aí eu quero dizer, irmãos, o pouco que nós temos nas mãos de Jesus se torna muito. Amém? Está meio agitado aqui o ambiente. Vamos buscar paz, experimentar a presença de Deus e deixar que o Espírito Santo ministre em nossas vidas. E essa passagem que nós vamos ler, ela acontece exatamente após a decapitação de João Batista. João Batista era o que de Jesus, vocês lembram? Era um primo. Quantos primos tem aqui, né, da família Chang? Imagina, seu primo acabou de ser decapitado, e aí você tem uma demanda, você tem que sair para trabalhar, você tem que correr atrás das coisas, corresponder à expectativa do dia a dia. E foi exatamente isso que aconteceu. João Batista tinha acabado de ser decapitado, e Jesus teve uma demanda ali que ele teve que atender. E esse relato, ele se encontra também antes, todos os evangelhos vão registrar isso, antes daquele mover que a gente viu que Jesus foi até os discípulos, eles estavam atravessando no barco e ele chamou Pedro. Então é um ato de fé ali, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas nós vamos falar dessa história que está no meio, nesse intervalo entre a perda de alguém querido, de alguém que o próprio Deus falou, a voz que clama no deserto, né? Ele era a voz que clama no deserto, ele que veio preparar o caminho para o Senhor, então uma figura importante. E ele teve momentos de crise também, irmãos. Nós falamos de fé, certo, no culto passado. João Batista, no final da vida dele, encarcerado, ele virou assim para os discípulos dele e falaram assim, ó, vai lá falar com Jesus e pergunta se realmente é ele que nós tínhamos que esperar. Ele tinha alguma ansiedade dentro dele. Quando os discípulos foram, Jesus falou assim, ó, fala para o João, o que vocês estão vendo aí, né? Os cegos voltaram a ver, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, o poder de Deus está se manifestando, o evangelho está sendo pregado. Então aquilo acalmou o coração de João Batista. E aí, de repente, ele foi decapitado. Foi para a glória, né? Não é para ficar com pena dele, pena de nós que ficamos aqui. Mas não foi um momento fácil na vida dos seus discípulos. Provavelmente Jesus, como homem, 100% homem, ele deve ter sentido essa falta, né, essa perda, e ele resolveu se retirar. Mas, enfim, essa história que nós vamos ler, os 4 evangelhos falam dela. Então, é no mínimo importante, né? Se os 4 evangelistas pregaram a respeito desse fato, é porque é muito importante que isso estivesse registrado no Novo Testamento. E nós vamos falar desse milagre, que tem muito significado para a nossa vida cristã, mas eu queria realmente exaltar que foi um milagre. Não foi um mover assim, onde os discípulos descobriram que o cara tinha 5 pães e 2 peixes, e aí, de repente, a pessoa do lado ficou com vergonha e tirou mais um pãozinho, aí o cara lá atrás falou, está todo mundo dando, eu vou dar os meus também, e de repente todo mundo se comoveu com aquela situação e começaram a dar pães. Não, a Bíblia registra que foi um milagre, porque se depender do homem não acontece nada. Se alguém tinha pão lá, esse cara deixou mofar, guardou para ele, a não ser aquela pequena criança ou aquele moço, o jovem rapaz, que apresentou os 5 pães e 2 peixes. Então a Bíblia registra isso como um milagre. Eu não sei o que você acredita a respeito de milagres. A única coisa que eu posso falar sobre milagres é que a gente não consegue operar esses milagres se não for pelo poder de Deus. E aqui a gente vê uma interferência do próprio Deus na história dessa multidão, na história dos discípulos. E esse mesmo Deus quer manifestar esse poder no nosso meio. Então, quando a gente fala de milagre, irmãos, é para abrir os olhos, ficar atento, querer mostrar que a nossa fé pode alcançar essa experiência e desconsiderar tudo aquilo que os caras falam por aí, até estudiosos, teólogos estudiosos, dizendo que foi um ato das pessoas. Isso é besteira. A Bíblia fala que foi um milagre. Então, fica com essa opção. Se a Bíblia for que é um milagre, vamos crer que é um milagre e que os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram esse fato, dizendo que Jesus operou esse milagre. Então, vamos ler o trecho bíblico. Bom, nós temos 4 relatos, aí nós escolhemos um dentre eles, e o relato que nós escolhemos é o de João. Tá? Não porque seja o nosso favorito, mas tem algumas coisas interessantes para a gente analisar. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós vamos ler João 6, de 1 a 15. Vamos ler o trecho da palavra, então. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Esse outro tempo depois é exatamente após João Batista ter sido sentenciado à morte
porque ele estava repreendendo Herodes, que estava tendo um caso com a mulher do seu irmão, e João Batista repreendia ele, e a mulher não gostava. Tem um trecho que fala que o Herodes, ele ficava perplexo com as coisas que João falava, mas ele até gostava de ouvir João falando. Então Herodes, de alguma forma, tinha um temor da vida de João. Tanto é que quando ele falou assim, se acontecer alguma coisa com esse cara, eu tenho medo, né? Porque é um homem de Deus, o povo reconhece ele como um homem de Deus, mas assim, a sua mulher não gostava, sua mulher não, né? A mulher do seu irmão não gostava da história. Só que João, ele pregava a verdade. Ele foi decapitado por viver e pregar a verdade. E o Herodes jogou ele no cárcere, e depois teve um evento que você pode ler na Bíblia que aconteceu ali, e a filha do Herodes pediu a filha daquela mulher, isso. A filha daquela mulher que estava com Herodes, parece novela da Globo, né? Uma trama assim. E aí ela pediu a cabeça de João Batista, e como ele tinha prometido e tinha os convidados, ele preferiu honrar ou não ir contra aquilo que ele tinha prometido perante os seus coleguinhas. Então ele foi lá e mandou trazer a cabeça do João num prato. E esse foi o tempo depois que levou para Jesus partir do mar da Galileia para o mar de Tiberíades. E aí grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Jesus, ele tinha essa habilidade, né? Ele tinha uma baita multidão, todo mundo focando em Jesus, e de alguma forma ele conseguia sair e ter o tempo dele isolado para retomar aí pedir estratégia para o Pai, voltar a ter comunhão com o Pai, falar, Pai, não estou aguentando mais esse povo, ou então me dá forças, me dá entendimento, me dá sabedoria, guia esses discípulos que parece que estão meio perdidos por aqui. Mas, enfim, Jesus se retirou porque ele não queria que aquele momento a multidão exaltasse o seu nome e proclamasse ele rei à força. Imagina. Para a gente começar a falar um pouco desse texto, eu queria que a gente focasse na multidão. A multidão aí é um personagem, se é que eu posso dizer isso, importante nessa história. Em todo momento, Jesus está atento com o movimento da multidão. E em todo momento, a multidão está atenta ao movimento de Jesus. E a multidão, o texto fala, né, seguia Jesus porque eles viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Imagina, a gente acabou de falar da mulher que tinha o fluxo de sangue por 12 anos, sofrendo de hemorragia, e quando ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada. Imagina, isso desperta, né, a atenção da turma. Então, de repente, fala, nossa, fulano de tal curou o cara que estava morrendo, fulano de tal curou o cara que não andava, fulano de tal abriu os olhos daquele cara que era cego desde nascença. Então, isso começou a gerar um burburinho assim, a respeito de Jesus, né? E Mateus, ele escreve algo sobre a multidão. Ele relata que assim que Jesus ficou sabendo da morte de João, ele se retirou num barco em particular para um lugar deserto. E aí, Marcos está dizendo que tinha muita gente, e Jesus e seus discípulos nem tinham tempo para comer. E aí Jesus propôs uma pausa, dizendo, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Por que eu estou falando disso? A multidão, ela sempre gera uma demanda. A multidão, ela sempre exige a sua atenção,
ela exige que você entregue algo. As pessoas se juntam esperando algo, né? E a multidão, querendo ou não, ela cansa um pouco. Nós estarmos na multidão toda hora, tem uma hora que cansa, porque tem muita demanda. Você é exigido, você precisa estar atento, você precisa responder. Você pode estar no seu pior dia, mas você tem que dar o sorrisinho. Parece que você não pode ser quem você realmente é, porque a multidão demanda que você se comporte de uma determinada forma. E Mateus, quando fala que Jesus ficou sabendo da morte de João, ele falou assim, gente, vamos para um lugar deserto. E Marcos fala que tinha muita gente, e quando eles estavam atendendo a demanda da multidão, eles não tinham nem tempo para comer. E aí Jesus fala assim, vamos pegar um barquinho e vamos se mandar. É isso que aconteceu, e a multidão está ali. Eu comecei a pensar, o que essa multidão buscava? Será que a multidão buscava Jesus apenas por interesse próprio? Talvez eles nem estivessem... Alguém levou comida para os discípulos? Alguém levou comida para Jesus? Alguém se preocupou, Jesus está cansado, você quer ficar em casa um pouco? A multidão só quer sugar. E aí eu vejo que é um interesse próprio. E é engraçado, porque eles fazem diversos malabarismos para chegar até Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no trecho bíblico fala que as multidões, ao ouvirem falar disso, né, disso que Jesus falou, vamos nos retirar para um lugar deserto, para descansar um pouco, eles foram a pé. Imagina, os caras entraram num barquinho, estão indo embora, tranquilos, respirando um pouco, o que nós vamos comer quando a gente chegar do outro lado? Finalmente acabou nosso trabalho. E nisso a multidão está correndo nas margens para chegar do outro lado, e a Bíblia fala que eles chegaram antes deles chegarem. Então, assim, a multidão sugou aqui, e ela chega lá, e eles descem do barco e tem uma multidão esperando eles. Ah, para quê? Me dá mais. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Então, a multidão faz malabarismo para chegar até onde Jesus está. Aí, engraçado é que quando Jesus saiu do barco e viu a multidão, sabe o que aconteceu? Ele não falou, gente, vão embora, estou cansado de vocês. A Bíblia fala que Jesus olhou a multidão e teve compaixão dessa multidão. Porque via essa multidão como ovelhas que não têm pastor. Nominalmente, nas igrejas, nós temos pastores, temos ministros, temos líderes de célula, tem tudo isso. Mas, na verdade, o que nós carecemos mesmo não é de uma liderança humana, mas é de sermos guiados por Jesus. Ele é o bom pastor. Eu não sei se você reclama, de repente, eu não tenho atenção, o meu líder de célula não me liga, o pastor não veio me visitar. Cara, se o pastor for visitar cada um aqui, ele vai ter que fazer igual Jesus, né? Não vai descansar, não vai dormir, não vai comer, ele vai cada hora na casa de um. E a gente sabe que a realidade não é essa. Quem pode suprir as nossas necessidades, quem pode atender as nossas demandas de forma incansável e com compaixão, é Cristo. Só Ele, irmãos. E isso é algo para te trazer alívio, porque as pessoas vão vacilar com você, as pessoas vão falhar. Eu posso ter falhado com muitos aqui. Você já pode ter falhado comigo sem perceber. Mas Jesus, Ele não falha. Então é bonito você ver que quando Jesus saiu do barco e viu a multidão, Ele teve compaixão. E sabe que eu falei, né, que todos os evangelistas registraram esses fatos. Eu anotei aqui o que cada um falou. Um deles falou assim, Jesus desceu do barco e curou seus doentes. Cara, acabou de curar os doentes de uma margem, atravessaram até com os doentes. Imagina um cara coxo, alguém levou ele. Mas ainda assim eles fizeram um esforço para levar esse coxo do outro lado do rio. Chegando lá, Jesus ainda curou esse cara. O outro talvez Mateus ou Marcos, falou que ele as acolheu e falavam-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Então Jesus, mesmo cansado, mesmo desgastado, mesmo vendo seus discípulos cansados, ele parou para ensinar a respeito do reino de Deus. Veja só, ele não ia só curando, botando a mão na cabeça de todo mundo. Ele parava e tinha atenção para aquele povo. Ele queria ensinar as coisas de Deus. Ele queria ensinar a respeito das verdades do reino de Deus. E o outro registro fala que, então, né, depois que ele desceu do barco, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus não só ministrava, ele também ensinava. Ensinar demanda tempo, demanda uma dedicação. Os professores aí de escola dominical e ministério infantil que sabem disso, né? Você precisa preparar, você precisa ter tempo, você precisa dedicar aquele momento especialmente para a atenção daqueles alunos. E Jesus fez isso com uma multidão. Agora, a multidão de Jesus não era igual essa que está aqui. Multidão é o quê? Um ajuntamento de pessoas, né? Aqui nós chegamos a 50 no máximo, contando os pequenininhos. Mas lá tinha 5.000 homens
fora mulheres e crianças. Pelos registros, vocês vão ver que os 5.000 não engloba tudo, não, é só homem. 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, irmãos, eu não sei o que vocês pensam, a demanda de Jesus era grande. Imagina, eu não queria ter emprego de Jesus. Bom, agora vamos olhar um pouquinho, tirar os olhos da multidão e vamos focar um pouquinho nos discípulos. Tirando João, que foi o trecho que nós acabamos de ler aqui, os outros evangelhos dizem que os 12 discípulos, ao final da tarde, chegaram para Jesus e meio que falaram assim, Jesus, chega, né? Manda esse povo embora. Manda esse povo sair do deserto, porque daqui a pouco eles vão morrer aqui. Manda esse povo ir para um povoado aqui perto, comprar comida, dormir em algum lugar para descansar. Na verdade, sabe aquela história do Judas, quando a mulher quebrou o vaso de alabastro e falou, pô, a gente podia ter vendido isso aí, juntado dinheiro e ajudado os pobres? É mais ou menos esse discurso. Fala-se isso, mas pensa-se outra coisa. Aqui eles estavam falando, Jesus, estou cansado. Cara, eu não aguento mais ver multidão. A gente atravessou o rio aqui, os caras estão aqui, não acaba nunca, manda esse povo embora. Se não for que a gente ia vir para um lugar deserto descansar, e de repente o Senhor me traz aqui para eu trabalhar mais. Era isso que os discípulos estavam falando. Então, o pretexto era, manda a multidão encontrar algum lugar para descansar e comer, porque já é tarde e aqui está deserto, eles vão passar necessidade. Só que sabe o que Jesus respondeu? Ele disse assim, ó, eles não precisam ir. Deem vocês de comer para esse povo. Pensa, você é discípulo de Jesus, você anda com Jesus. Aí você fala, Jesus, eu estou cansado, eu preciso de um tempo, eu preciso dar uma respirada, eu preciso de novos ares. Jesus olha para você e fala assim, não, você não precisa disso. Eu quero que você alimente a multidão. Eu quero que você vá servir. Eu quero que você manifeste essa compaixão que eu tenho pelas multidões. Pelas pessoas, em outras palavras, né? Eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eu não sei se você está nessa situação aí meio desgastadão, querendo tirar férias, muitas demandas, mas o serviço não para, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vai ter demanda. E é importante a gente alinhar o nosso coração com Deus, cuidar do nosso coração, porque senão a gente pifa. Lá na reunião dos pastores, né, teve um que brincou lá falando de quase infartou, não sei o quê. Aí o pastor Chang perguntou para mim assim, brincando, e aí, Alberto, você já quase infartou? Eu falei, já, pastor. Acho que ele até não esperava a minha resposta, mas eu quase infartei já. Eu lembro uma vez, eu estava andando no Parque Vila Lobos, pensando em vários problemas, em várias pessoas, em várias situações. Eu estava quase rastejando, eu deitei num banco lá e falei, Deus, não aguento mais, cara, me leva. E, eu não fiz nada. O que eu fiz comparado com o que esses caras fizeram? Eu não curei ninguém, eu não fiquei horas aconselhando alguém. Eu estava vendo problemas, eu estava vendo situações que eu não conseguia resolver. Eu estava passando por coisas que talvez meu coração não estava lidando bem. Por isso que eu falo, tem que guardar o coração, tem que cuidar da nossa vida com Deus. Porque a demanda existe. Você vai sair do seu quartinho lá que você acabou de orar, jejuar, se apresentar para Deus, sai todo feliz, aí já vem o quebra-pau da porta para lá. Já aconteceu, a vida começa. Então, se a gente negligencia esse tempo com Deus, cara, a gente vai ficar só o trapo. Ó, Jesus ainda deu uma lambuja aí para os discípulos. No tempo do barco, até atravessar ali, teve um tempinho para eles descansarem. Jesus já sabia que a multidão ia estar do outro lado. E Jesus já sabia que os seus discípulos iam estar esgotados. Mas ele falou, não, eles não precisam ir embora, vocês vão alimentar eles. E João é legal, porque João ele vai na veia, ele não fala assim, porque os outros evangelhos eles estão meio maquiados assim. Ah, Jesus falou para os discípulos, como que nós podemos fazer isso? Mas João ele é enfático, ele fala, Jesus virou para o Filipe e falou, Filipe, como é que nós podemos fazer isso? João parece que observou a cena e falou, cara, esse cara de Jesus queria pegar ele do meio de todo mundo que estava lá e tratar algo no coração dele. A gente já vai falar dele. Mas eu quero perguntar para vocês, como nós podemos alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, num deserto? A gente vai aos nossos eventos aqui da Pão, né? Às vezes tem um jantar, um churrasco, a gente já fica preocupado se vai faltar, se não vai. Aí aumenta R$50 de cada um para ter mais carne, senão vamos receber mal os nossos amigos. A gente já fica desesperado. Agora imagina 5.000 pessoas, 5.000 homens. A minha preocupação é se esses caras fossem da Pão da Vida, né? 5.000 homens da Pão da Vida. Aí era preocupante, porque a gente come muito. Mas é uma demanda grande, irmãos. E
vamos voltar para o Filipe. O Filipe respondeu em termos humanos. Filipe fez o que todos nós fazemos antes de acontecer um milagre. Jesus, não dá. Ele respondeu assim, a gente viu lá, ele falou que fez a pergunta para provar, o Filipe. Olha lá, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus, ele está lá, os caras estão cansados, Jesus manda o povo embora. Não, vocês vão alimentar. Ele já estava pensando, não, vai vir um molequinho com 5 pães e 2 peixes, eu vou começar a multiplicar aqui, todo mundo vai ficar sentadinho, todo mundo vai comer, vai encher 12 cestas, ele já sabia de tudo. Mas ele virou para o Filipe e falou, ei, Filipe. Aí o Filipe falou assim, Jesus, se a gente pegar o salário inteiro do trabalho de um ano, tirando os finais de semana, o sábado que a gente não trabalha, não dá para comprar pão suficiente para cada um receba um pedaço. Ele já pôs Ele tirou ali o bloquinho dele, começou a fazer as contas, falou, não dá, é impossível. E a gente não faz isso, irmãos? Diante de uma coisa que você fala assim, não, é impossível acontecer. Por exemplo, para quem vai casar, faz as contas do casamento, você fala, não vai dar. E assim acontece. Você começa a ver, você põe, não, peraí, eu vou ter que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, e aí meu filho, ele tem hoje 1 ano, mas daqui a 10 anos eu vou gastar tanto com ele, é impossível, não dá para criar um filho. A gente faz isso, irmãos. A gente faz uma conta matemática, 1 mais 1 é igual a 2, cara, não pode ser nada além disso. E se não tem no meu bolso hoje, Deus não vai providenciar, porque eu tenho que fazer minha parte. A gente fala isso. Cara, é milagre. Milagre não depende da sua mãozinha ali, não depende das suas contas, depende da conta que Deus faz. Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Jesus já tinha feito as contas, ele falou 5 pães, 2 peixes. Acho que dá e ainda vai sobrar 12 cestos. Muito engraçado Jesus, né? É engraçado você ver, rir deles, né? Agora, quando é a gente não gosta. Eu falei, Jesus, eu estou por aqui, mano, faz alguma coisa. E Jesus, ele olha muito além do que o homem olha. Essa história eu falo que é importante porque ela ensina a gente que Jesus, ele se agrada em fazer milagre. Jesus estava estressado, o primo morreu. Ele atendeu aquela multidão o tempo todo, depois atravessou de barco, não sei quem remou, mas coitado de quem remou, não tinha motor na época. Cruzou o barco, desceu aquela multidão de novo lá e ele teve compaixão, falou, eu amo essas pessoas. É como se elas precisassem de um pastor, são ovelhas que estão espalhadas. Vamos juntar esse povo. Eu não sei qual é o problema de vocês, mas eu vou te falar, um problema que eu tenho é com gente, muitas vezes. Que as pessoas cansam. Às vezes eu canso de mim mesmo. Não sei se você tem esse problema com você. Se você não tem, ótimo, aí você troca uma ideia comigo para me ensinar um pouco. Mas às vezes você está no meio da multidão, é o que eu falei no começo da pregação, você cansa, cara. Você está na sua empresa, você tem seu estagiário que não sabe nem abrir o documento lá, aí tem seu chefe que fica cobrando coisa que ele nem te pediu. Sabe, tem uma hora que você fala assim, mano, cansei, cara. Quero ir para o deserto, tirar um tempinho, né? Era a proposta de Jesus. Mas às vezes o deserto pode ser uma furada. Você vai para o deserto e chega lá, a multidão de novo, pelo amor de Deus. Irmãos, não tem para onde fugir. O importante é estar com Jesus. Porque Jesus ele vai fazer um milagre. Jesus olhou e falou, eu não vou olhar o que os homens podem fazer, eu vou ver o que o meu Deus pode fazer, o meu Pai pode fazer. Porque Ele ama essas pessoas, Ele sabe da necessidade delas. E eu estou aqui para manifestar o poder do Pai. E foi exatamente isso que Ele fez. O homem, quando ele pensa numa situação, ele pensa com a mente carnal. A gente usa o nosso raciocínio. Você vê, hoje em dia, assim, eu estou talvez generalizando, mas, em via de regra, um cara que é bom em matemática, ele se dá melhor na escola que os outros. Você pode ser o melhor cara de história, me perdoe quem gosta de história, humanas, mas os caras não te valorizam porque você gosta de história. Agora, se você é o campeão da matemática, da física, mano, até hoje eu não entendi física, eu só sei que tem ação e reação, tal, se eu pular eu vou cair. Eu não preciso fazer conta para saber isso. Mas você não é valorizado se você falar, não, porque em 1932, o príncipe tal da Normandia, os caras não querem saber, mano, mas você faz a conta lá, esse cara é bom, esse cara vai passar no vestibular. Mas aqui, para Jesus, ele não quer saber se você é um cara que faz um bom raciocínio lógico matemático. Ele quer saber da sua fé. Ele quer saber até onde você acredita que ele pode reverter a situação. Por isso que ele perguntou para o Filipe. Ele tinha alguma coisa com o Filipe ali que ele queria ensinar. O pessoal fala do Tomé, né? Mas o Filipe, não sei não está muito longe. 200 dinheiros de pão não seria suficiente para que cada um pegasse um pouquinho. E quando ele viu que Jesus multiplicou, eu não sei como é que ele ficou. Eu ficaria, assim, sem reação. Falei, peraí, sobraram 12, eu fiz a conta errada.
Graças a Deus a minha conta deu errado, eu não vou passar no vestibular, mas tem 12 cestos cheios, com o que sobrou ainda. Fora que o povo comeu. O pastor McCoy, não sei se vocês lembram, ele fala que o problema do homem é a escassez. O homem tem medo de falta. E de repente o homem não vê que ele tem muito, mas aquilo para ele ainda não é o suficiente. Então ele vive na escassez, sempre procurando mais, sempre retendo. É o que a gente ora nos dízimos e ofertas. Deus não nos dá um coração ganancioso, mas um coração que dá. A matemática do mundo é diferente. Se você dá, você vai ficar pobre. Você vai num restaurante, você faz as contas. Peraí, deixa eu ver se eu posso pagar para esse meu amigo. Não, hoje não dá porque o mês está difícil. Cara, ele é teu amigo, vai lá, paga para ele, não enche o saco, cara. Deus já te deu muito. Sabe, é você não ficar apegado com os centavos. E nem com os milhões também, se você tiver. Mas você falar, isso que eu tenho está à disposição do reino. A gente acha mó bonito, né? Quando o Bill Gates vai lá, fala que faz filantropia, dá não sei quanto. A gente acha mó bonito. Mas a gente tem uns R$1.000 na conta lá e fica contando centavos para ver se vai pagar o pobá para o amigo, se vai poder sair depois do culto, né? A gente faz essas coisas, cara. Isso é meio estranho. Porque não estou dizendo que a gente vai sair gastando e pagando para todo mundo. Você tem que administrar, você tem sua família para cuidar. Você tem que comprar uma boa roupa, para você também não parecer um maltrapilho por aí. Mas você não depende dessas coisas. Você tem que ser desapegado dessas condições humanas que a gente mesmo muitas vezes se coloca. Então, o pastor Macor falou sobre escassez, eu acho que tem tudo a ver com esse trecho, irmãos. Filipe era um cara que tinha escassez no coração. Cada um viu um cenário diferente. Mas o Filipe olhou e falou, não dá, é impossível. Eu quero falar um pouquinho também do André, porque é engraçado você observar a disposição de outro discípulo. André estava na mesma condição, estava cansado também, estava cansado de ver gente, já tinha visto tantos milagres que acho que já mais um não ia fazer diferença, mas ele olhou assim quando Jesus falou, vocês vão alimentar a multidão. Esse cara é proativo, esse é um cara que você queria contratar para a sua empresa, ele foi lá, caçou um moleque não sei de onde, do meio de 5.000 homens, viu um molequinho lá, você, mano, você tem uns peixinhos aí, vamos lá levar para Jesus? E levou, e falou, Jesus, eu não sei que isso funciona para tanta gente, mas está aqui 5 pães e 2 peixes. Olha a diferença dos caras. E os 2 caras eram discípulos de Jesus. E dentro da igreja a gente vai encontrar a mesma coisa. Os caras que falam, não dá, é impossível, esquece. Eu fiz as contas aqui, não dá para ir para o retiro. Mas tem o outro que fala assim, estou juntando aqui meus centavinhos, eu vou sim. Eu vou para Angola. Mas a igreja nem está falando de Angola, não interessa, mas Deus botou no meu coração, eu estou juntando no meu cofrinho, quando eu tiver 30 e poucos anos eu vou para Angola. Ótimo, fé. O André fez isso, ele foi lá e descobriu alguém no meio, provavelmente foi observando, foi procurar, e depois voltou com 5 pães e 2 peixes. Não parece mais ridículo que Filipe? Você tem 5.000 caras, acho que o Pedro olhou e falou, mano, sai daqui com esse negócio, você vai fazer Jesus passar vergonha, 5 pães e 2 peixes não alimenta nem nós 12 aqui. Mas ele foi lá e apresentou isso que ele tinha perante Deus. Por isso que a pregação, o tema como é que é? Entregando nas mãos de Deus o pouco que nós temos. É isso que nós precisamos fazer. Não interessa quanto você tem hoje. Não estou fazendo um apelo, venha ofertar na casa de Deus, não é isso. Mas em todas as áreas. Não importa se você acha que você tem pouco. O que você tem na mão de Jesus multiplica. O que você tem aplicado no reino de Deus toma proporções milagrosas. A gente tem um certo problema com o milagre, né? Porque os milagres não podem ser concebidos por meio de métodos humanos. Por isso que eles são milagres. Senão todo mundo sai fazendo milagre. O milagre você tem que depender de Deus completamente. E só quem tem fé, só quem conhece Jesus, só quem realmente tem um relacionamento com o Pai, é que vai se lançar e crer que o milagre pode acontecer. Não só falando, mas realmente esperando em Deus. Pode ser que demore. A gente não sabe quanto tempo o pessoal ficou lá passando fome ainda, até que fosse distribuído tudo, ou até que os discípulos começassem a responder o que Jesus estava perguntando. Mas teve o tempo para acontecer. Os milagres dependem da realização de Deus. Aí nós falamos da multidão, falamos dos discípulos, eu dei essa chamada de atenção para o André, porque o André já teve uma vitória em achar 5 pães e 2 peixes em meio à multidão, e falou assim, se eu entregar isso para Jesus, esse pouco que nós temos, algo ele vai fazer, não sei o quê. Talvez ele lembrou, né, naquelas bodas de Caná,
Falou, bom, tinha uns tachos de água lá, Jesus transformou em vinho. Quem sabe, se eu levar uns pãezinhos aqui, ele consegue fazer algo. Então, assim, a nossa vida com Deus, a gente já passou tantas coisas, a gente não pode ignorar a história de coisas que nós já vivenciamos. Porque o mesmo Jesus que tocou a gente lá atrás, ele está vivo hoje. O mesmo Jesus que te avivou um dia, ele pode te avivar de novo. O mesmo Jesus que fez você sentir amor pelas pessoas no seu coração, e hoje talvez você esteja querendo matar meio mundo, é esse mesmo Jesus que pode transformar seu coração hoje de novo. Para direcionar você para cumprir o chamado. E para glorificar o nome dele. Eu não sei se está na hora de falar de Jesus, eu acho que sim, mas eu queria que vocês se colocassem na posição desses discípulos também. Como você reagiria? Você reagiria mais como Felipe ou mais como André? Ou talvez como os outros que ficaram só olhando assim, o que vai acontecer? Deixa o circo pegar fogo aí, eu só vou assistir. Pode ser dessa forma também, né? A Bíblia não relatou dos outros. O próprio João, Mateus, os caras anotando, não, aconteceu isso aquele dia, mas eles não falam deles. Né? Eles omitiram, ó, deixa aí, vamos falar do Felipe. João é esperto. Irmãos, a gente tem que ver como é que é a nossa motivação com relação às coisas de Deus. Como está o nosso coração com relação às coisas que Cristo pode fazer em nossa vida. Às vezes a gente acha que é só deitar e esperar alguém martelar o caixão. A gente já se dá como morto. Ah, já não tem mais jeito, não tem solução. Existe, irmãos. E é por meio do milagre. Se você estivesse vendo, não era milagre, era só, né? Ah, o que aconteceu isso? Não é milagre. Milagre é aquele negócio que fala, meu, e agora? Não tem como. E de repente você fala assim, não, peraí, Jesus já fez isso uma vez na história. Ele pode fazer isso na minha vida. A conversão de alguém, cara, isso é milagre. Alguém sair de um estado de pecaminosidade, de uma vida rebelde com Deus, e voltar para os caminhos de Deus, e, sei lá, até virar um pastor, um ministro, um missionário, alguém que vai ajudar os pobres, não sei. Isso é milagre. Alguém que é um ateu e de repente fala assim, existe um Deus, eu quero amar esse Deus a minha vida toda, é milagre. Nós estamos lidando com um Deus que gosta de fazer milagre. Um Deus que se importa com as pessoas, com a multidão, inclusive, e com seus discípulos também. Mas, agora que eu vou falar de Jesus, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, porque Jesus teve compaixão das multidões. Jesus chamou os discípulos para perto dele. Só que vocês vão ver que a atitude de Jesus é de compaixão, de misericórdia, de agir com poder para curar, para ensinar, para ter paciência, mas no mesmo discurso de João, você vai ver que Jesus não aliviou com as pessoas. Nós vamos ver por quê. Primeiro, né, a gente viu aquele trecho que fala que depois do sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Bom, lá para frente, depois desse trecho que nós acabamos de ler, lá João 6, 26 a 27, Jesus começa um discurso com a multidão. Não só com a multidão, com seus discípulos. Porque nesse ponto da história, João registra que muitos discípulos deixaram de andar com Jesus. Eles viram os milagres, eles viram a multiplicação dos pães, eles comeram pão até ter um treco lá de tanto comer. Aí Jesus veio trazer um discurso, e eles falaram assim, Jesus, não dá mais, eu vou me retirar. Valeu aí por esse tempo, obrigado pelos pães, obrigado pela cura, mas eu vou seguir meu caminho. E Jesus, você acha que ele ficou triste? Ele ainda virou para os seus discípulos e falou, e vocês também vão embora? Esse é o nível de relacionamento que Jesus está esperando. Milagre ele pode fazer, pão ele pode te dar, ele pode te curar, mas ele quer saber, você vai estar junto com ele até o fim? João 6, 26 ao 27 fala assim, a verdade, Jesus confrontando, né, todos aqueles que tinham vivenciado esse milagre. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí ele dá o alerta, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Em outras palavras, o que importa é Jesus. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, você não vai ter mais fome. Você vai ser saciado. Mas as multidões,
Isso acontece até hoje, irmãos, não só naquela multidão, todos os lugares. As pessoas estão buscando Cristo porque elas têm um interesse por trás. As pessoas buscam Cristo porque elas ficam satisfeitas. Ah, Jesus me encheu. Ah, Jesus me deu. Ah, Jesus realizou. Mas talvez não pela pessoa de Jesus. E aí que está a maior falha da fé cristã. Porque o dia que as coisas não acontecem como nós esperamos, ou como Deus, ou quando Deus não responde a nossa oração, pelo menos do jeito que a gente esperava, a gente começa a ter uma revolta no coração. E você fala assim, Deus, você prometeu tantas coisas para mim e não aconteceu nada. Eu acho que eu vou me retirar para um lugar deserto e não vou dar só um tempo da multidão, vou dar um tempo de você também. E Jesus deu esse discurso, falou, não trabalhem pela comida que se estraga, as coisas passam. A multidão procura coisas que vão passar. São coisas que são passageiras, são coisas que não têm valor para a eternidade. O que você comeu no dia 23 de abril de 2016? Você lembra? Se você lembrar, eu vou ficar assustado. Se eu falasse dia 24 de dezembro, aí você, opa, eu lembro, tinha camarão, tinha isso. Natal, né, ceia de Natal. Mas eu não falei essa data, foi uma data qualquer, você não lembra. Porque você come, sai, acabou. Só dá um rolezinho ali e já era. Mas ele está falando de coisas que duram para a eternidade. A multidão está atrás de pão, ela quer saciar, ela está atrás de cura, ela precisa ser curada agora, ela tem necessidade. Então, quando Jesus chama os discípulos para perto, ele fala assim, como vocês vão alimentar essa multidão? Talvez o mais sensato seria falar, Jesus, sinceramente eu não sei, mas o que você quiser que a gente faça, a gente vai fazer. Ou então, da mesma forma que você faria, Jesus. É uma resposta bem, tipo, tem que ler Bíblia e orar, né? Assim a gente fica bem com Deus. É uma resposta padrão, mas pelo menos você está se aproximando de Jesus, falando, Jesus, eu não sei, mas me direciona o que eu vou fazer. A multidão, ela está sempre tendo essa demanda, irmãos. E quando Jesus confrontou, isso machucou. Olha, não foi falta de amor, não foi falta de compaixão, não foi falta de doar o seu tempo, de investir os seus dons, de ministrar naquelas vidas, e de até proporcionar um milagre que depois aconteceu de novo para 7.000 pessoas. Até então, irmãos, a gente só tem um relato lá do Antigo Testamento do profeta com a viúva, coitada, pegando as farinhas, as botijas de azeite, e aquilo multiplicou pão. Mas não foi igual esse milagre. Todos eles, cara, imagina 5.000 pessoas testemunhando, até mais, né, as mulheres e crianças, testemunhando o que Jesus tinha feito. Todo mundo viu o molequinho com 5 pães. E, de repente, todo mundo viu os 12 cestos. E aí Jesus falou, eu sou o pão da vida. Vocês estão buscando esse pãozinho vai mofar. Eles até fazem uma referência a Moisés. Nossa, nossos pais receberam o pão do céu, o maná e não sei o quê. Ele falou, esse pão aí já era. Eu sou o pão que desceu do céu. Ele começa a falar, você tem que comer da minha carne. Você tem que beber do meu sangue. Você tem que fazer parte daquilo que eu sou. Porque eu não vim só fazer amiguinho na terra. Eu não vim só ensinar e curar e fazer milagres. Eu vim para ter um relacionamento que traga vida, que te tire de uma vida de pecado. E essa é a nossa luta, irmãos, na fé. A gente fica buscando Jesus por outros motivos. E o motivo principal a gente muitas vezes deixa passar de longe. E aí Pedro falou, não, a gente não vai para lugar nenhum, só o Senhor tem palavras de vida eterna. É só do Senhor que saem as coisas que nós realmente precisamos. Então, a nossa fonte está onde? Está em Jesus. A gente está igual a multidão, esperando o próximo milagre, esperando o próximo mover, esperando acontecer alguma coisa, provando para ver se Jesus realmente é bom. O cara cansou de comer pão. Será que Jesus é bom mesmo? Ou a gente vai se lançar e falar, Senhor, eu quero ser um discípulo, me ensina a andar por fé. Me ensina a olhar para o Senhor e confiar que o Senhor pode fazer todas as coisas, mesmo que pareçam impossíveis para mim. Esse discurso que Jesus fez ali, a parte central desse discurso, ela é muito clara em outras partes do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas também registram isso. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. É o discurso que Jesus veio fazer. Ele se compadece das multidões, ele ama as pessoas, ele reconhece que elas estão como ovelhas perdidas por aí, como povo que vive em trevas, mas aí veio a luz lá do céu, ele mesmo é a própria luz, e brilhou sobre aquelas pessoas, mas ainda assim não basta. É esse compromisso que Jesus espera de nós. E para manifestar o poder de Deus, é interessante, porque nesse milagre, a Bíblia fala que ele tomou os pães, ele levantou os olhos para o céu, ele abençoou os pães, partiu
e deu aos discípulos. Exatamente o que ele fez na multidão estava revelando o que aconteceria na última ceia, quando Jesus pegou os pães, levantou os olhos para o céu, abençoou, partiu e colocou na mão dos seus discípulos. Isso não é só um ato religioso. Coma sempre que vocês, em memória de mim, até que eu venha. É um ato de você compartilhar da vida de Cristo. Por isso que a ceia é importante. Não é um ritual. É um momento onde você está falando assim, eu tenho um compromisso com Jesus. Eu estou comendo da carne de Cristo. Eu estou bebendo do seu sangue. Eu estou dizendo para ele que eu estou comprometido com o que ele se compromete. Esse é o nível de fé. Esse é o nível de cristianismo que nós precisamos viver e pregar. E ajudar uns aos outros. Aqui eles tiveram oportunidade de vivenciar esse milagre, não só um milagre, mas de se compartilhar da vida de Jesus. Só que eles estavam mais atentos com as coisas passageiras. Eles estavam mais atentos se eles seriam saciados na sua fome, na sua necessidade, do que se eles estavam na mesa de Jesus participando daquilo que Jesus queria compartilhar. Então, irmãos, eu vejo aqui 3 compromissos, O pastor falou sobre isso, é muito interessante. Um cristão, ele precisa ter primeiro compromisso com Deus. É esse compromisso, nesse nível que Jesus está pregando. Em segundo, um compromisso com a igreja. Os discípulos estavam juntos, mesmo nas suas dificuldades, mesmo na sua limitação de fé, mesmo ainda sendo trabalhados por Jesus em várias coisas. Eles estavam juntos, era um compromisso com o corpo. E terceiro, a gente pode falar até do compromisso com o mundo, no sentido de levar o evangelho, de partilhar esse pão. Quem distribuiu o pão para a multidão não foi Jesus. Ele não pegou um monte de pedaço de pão e tacou assim, para a galera ficar pulando e pegando um pedacinho. Ele falou assim, André, vai lá. Felipe, aqui, um pedacinho, você vai voltar e vai pegar outro. E foi dando na mão de cada um dos seus discípulos, para compartilhar com a multidão, para compartilhar com o povo, para compartilhar com o mundo. E é isso que Jesus faz com cada um de nós. Você está aqui não pegando um monte de informação. O Espírito Santo está trabalhando em áreas do seu coração para que você saia daqui e compartilhe isso com outras pessoas. A gente acabou de falar, o pão que desceu do céu é Jesus. Jesus é o pão da vida. Não é o nome da igreja, é Jesus, ele é o pão da vida. E esse pão nós recebemos hoje para compartilhar amanhã. Para compartilhar assim que nós saímos daqui. Não reter, distribuir, partilhar, ter comunhão. Essa é a proposta de Jesus. Eu queria concluir a mensagem só lembrando um pouquinho do final da mensagem passada que nós falamos de fé, A gente concluiu a mensagem passada falando que fé é você olhar além de você. Vocês lembram disso? Fé é olhar além de você. É você olhar para Jesus e falar, eu confio no Senhor. E esse ato que nós vemos aqui da multiplicação fala muito disso. É Felipe parar de olhar para si e falar, cara, eu não sei, mas eu quero olhar para você, Jesus. O que você vai fazer? O André levar os pães e falar, Jesus, o que nós temos aqui é isso. Ele levou até Jesus. Ele falou, é pouco, mas eu estou entregando nas tuas mãos. Então, parar de olhar para nós, olhar para Jesus, confiar nele, e também a fé sempre envolve o invisível e o futuro. Eu trouxe 5 pães, eu não sei o que vai acontecer. O futuro pertence a Deus. O impossível milagre está na mão de Deus. E aí, como conclusão para essa mensagem, irmãos, que envolve fé também, é você entender que o compromisso que Jesus exige de nós, obviamente, vai envolver nossa vida toda, que é esse, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga dia após dia. Mas, ao mesmo tempo, é algo que você precisa fazer um mover tão pequeno, que é dar aquilo que você tem, ainda que seja pouco. Ainda que você considere pouco. Você fala assim, Senhor, eu olho para a minha vida, eu não sei o que te oferecer. Talvez um coração despedaçado, talvez um coração cheio de pecado, talvez um coração cheio de dúvida, talvez uma mente toda confusa. Mas você pega isso e fala, Senhor, eu estou consagrando isso nas tuas mãos. Eu estou levando até o Senhor, porque o futuro pertence ao Senhor. O impossível é o Senhor que faz. Mas esse ato de fé, ele é necessário de cada um de nós. Essa entrega é importante e é necessária que cada um faça esse movimento, ainda que pareça pouco o que você vai oferecer ou colocar nas mãos de Jesus. Então eu quero terminar a mensagem com esse apelo, irmãos. Eu não sei o que você tem para entregar para Jesus, mas na mão dele pode acontecer um milagre. Na mão de Jesus pode haver uma fartura que você não imaginou que houvesse. Na mão de Jesus você pode alimentar muitas vidas, mesmo tendo tão pouco. E é por isso que eu acredito no sacerdócio de todos os crentes, de todos os santos. Todos nós
somos ministros de Deus. Todos nós somos pequenos pastores, pequenos cristos. Isso chama o quê? Responsabilidade. Jesus não aliviou para os discípulos, porque ele sabia, vocês futuramente vão me representar na terra. Vocês vão ser a igreja. Isso é igreja, irmãos. Nada além disso. Tudo que vier além disso é palhaçada. A igreja verdadeira é essa, que compartilha o pão, que vive Cristo, que testemunha Cristo, e que, por mais que muitas vezes esteja cansado da multidão, se compadece da multidão porque Jesus se compadeceu. Então que nesse momento, nessa hora de você responder ao Senhor essa mensagem, você realmente coloque nas mãos do Senhor algo que você tem. Não pense que é pouco, porque para Jesus nunca é pouco. Entregue a sua vida completamente. Talvez você fale assim, minha vida não vale nada. Para você pode ser pouco, mas para o reino de Deus é muito valiosa. Amém? Vamos ficar de pé e orar então? Esse é o momento de você fazer uma entrega para Deus. Não adianta eu conduzir essa oração, porque cada um tem uma oração para fazer ao Senhor. Eu já dei um direcionamento do que você pode orar e acreditar que aquilo que você colocar nas mãos de Deus, Ele realmente vai multiplicar. Ele vai abençoar vidas. Ele vai transformar a sua vida. Então, se entregue realmente na presença de Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu fui muito tocada por essa mensagem. O Espírito Santo está aqui. Abra de fato seu coração. Eu fico pensando se naquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, só tinha esse menino que tinha pão e peixe. Provavelmente haviam outras pessoas ou famílias que tiveram medo de entregar para não correr o risco de faltar para elas mesmas. Mas Jesus está aqui neste momento pedindo o que você tem. Olhar além, como uma criança com o coração puro. Eu só tenho isso, mas eu te entrego. E como o Gil falou, Ele espera que você entregue, não precisa entregar muito. Às vezes a única coisa que você tem é um coração cansado, um coração que já está machucado, quebrado, ou até Deus tem te dado muito, mas a gente só tem retido para nós mesmos. É um momento de entrega. E essa entrega não é somente em dinheiro, mas o seu tempo, os seus dons, o seu talento. O que você tem hoje? Queremos entregar. Senhor, nós queremos te entregar o que temos, Senhor. Sei que sempre vai ser pouco, mas aos teus olhos e nas tuas mãos não é. Jesus, tira de nós o egoísmo, ou muitas vezes o medo, a insegurança, o medo de falta, a pobreza de coração. Nos ensina a olhar para o outro. E mesmo que faltando, a gente sempre pode dar mais. Fortalece a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Queremos ser vasos úteis nas tuas mãos. Não queremos guardar as coisas para nós mesmos. Não queremos viver uma vida para dentro, para nós. Eu sei que o Senhor tem nos mostrado necessidades.
nos ensina a doar mais. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego. E eu entrego a ti, tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Ore no seu lugar, entregue a Jesus o que Ele está te tocando hoje. Não importa o que seja, no lugar certo vai multiplicar. Deus quer fazer milagres na tua vida, não para a glória da sua vida, mas para o reino dele. Não é mais sobre nós, é sobre Ele. Entregue a Ele o teu viver. O que Ele está te pedindo hoje? Não importa o quanto é, Ele quer te usar. Não olhe para a sua limitação. Não olhe para o que o mundo diz. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
Amém, Senhor Jesus. Nós queremos entregar tudo que nós temos nas Tuas mãos. Existem áreas, Deus, que muitas vezes nós não sabemos lidar nessa vida. Áreas do nosso caráter, áreas do nosso coração, áreas do nosso pensamento que muitas vezes nós não entendemos como nós podemos mudar, Senhor. Nós também às vezes temos recursos suficientes para poder abençoar e muitas vezes não estamos atentos ao que o Senhor quer fazer com isso, Deus. Mas queremos orar que nessa tarde o Senhor venha nos conduzir por esse caminho de vida, um caminho de abundância, um caminho onde não há escassez, um caminho onde nós podemos ser como o Senhor e promover bênção para a vida de muitas pessoas, Deus. Nos ensina a olhar além de nós mesmos. Nos ensina primeiro a olhar para Ti, Jesus, para o Teu poder, porque o Senhor está vivo e o Senhor ainda atua em nosso meio. O Senhor atua na Tua igreja, o Senhor atua nas nossas famílias, nas nossas casas. O Senhor atua no nosso país aqui, Senhor. Por isso nós temos orado, por isso nós temos clamado, Deus. E queremos orar para que o Senhor venha trazer esse entendimento. Que ainda que seja pouco aquilo que nós colocamos nas Tuas mãos, é o Senhor que faz o milagre. É o Senhor que faz multiplicar. Para que abençoe mais vidas, Deus. Se existe alguém aqui, Deus, que acha que a vida é inútil, que não tem valor, que tudo que passou até aqui não tem proveito algum, Senhor, que o Espírito Santo ensine que essa vida fará multiplicar muito para o reino. Porque esse é o testemunho de vida que o Senhor proporcionou para ela. É nesse meio desse deserto que o Senhor se revelou, o Senhor fez um milagre. E é por meio desse milagre que muitas vidas serão abençoadas, Senhor. Nos dá essa fé, Senhor. Não permita que o inimigo venha semear no nosso meio com tendas. Colocar incredulidade no nosso coração para que a gente pare de crer na Tua palavra, Senhor. Mas que o Espírito Santo encontre um terreno preparado para que essa palavra frutifique. E que a gente cresça com alegria. Que a gente persevere. Que mesmo em meio às dificuldades, a gente sabe que o Senhor está conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E o Senhor prometeu que a sua obra o Senhor concluiria até a sua volta, Jesus. Então estamos aqui como sua igreja, dispostos a viver como o Senhor viveu, Jesus. Nos leva a esse nível de compromisso. O Senhor é o pão que desceu do céu. É desse pão que nós precisamos. É esse pão que alimenta a nossa alma. Não são as coisas deste mundo, Senhor. Olhamos para Ti e colocamos toda a nossa vida diante do Senhor. Nos transforma, Senhor, e nos atrai para mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podemos nos assentar. Eu queria dar só 2 avisos. Na verdade, retomar esses 2 avisos. O primeiro deles... acho que o primeiro que eu coloquei é sobre o 40 dias ou é sobre o Dia dos Pais? Bom, tanto faz. O Dia dos Pais vai ser o culto unificado às 4h30 aqui na Pão da Vida. Então, nós estivemos aí esse tempo sempre pedindo oração pela equipe do Ministério Infantil. Qual é a preocupação? Apresentar as crianças perante Deus, os professores da escola dominical aí, do Ministério Infantil. Então que a igreja esteja realmente orando, porque é um evento importante. Igual quando a gente vai fazer um festival chinês para receber os amigos e tal, e falar de Jesus, da mesma forma, os pequenininhos vão apresentar para que os pais sejam abençoados e que vidas sejam tocadas. O Dia dos Pais é no segundo domingo de agosto. Dia 12, é isso? Dia 12 de agosto, às 4h30 da tarde. O outro aviso fala sobre aquele propósito de 40 dias de jejum e oração. Aí a Kiki veio falar comigo que ela gostaria de compartilhar algo com a igreja. Eu vou chamar a Kiki. Queria falar um negócio rapidinho, né, que o Joe tem anunciado sobre a oração dos povos, né, pelos países, né. Eu fiquei pensando hoje em meio que dar umas sugestões de como orar, né, assim, não que, né, não vou falar aqui, mas se quem não sabe como orar, para qual país orar, eu estava pesquisando hoje no Portas Abertas, tem os países que são perseguidos, né. Eu acho que a gente tem 2 dias ainda para começar, né, então vocês podem pesquisar quais são os países que são perseguidos para alguém, né, quem não tiver ideia de como orar. Outra sugestão que eu estava pensando, né, quem
quando vocês forem orar por um país, lê um pouquinho sobre o país, qual é a realidade do país, né? Eu estava vendo nos países... Nossa, estou nervosa, desculpa. Estava lendo que um dos países, né, que é perseguido é a China, né? Não sei quem sabe, a China, no último ano, muitos templos foram destruídos, né? O governo chinês demoliu... O governo chinês demoliu muitas igrejas chinesas, né? Então, a gente entender um pouquinho qual é a situação do país, para a gente não orar, não, Deus abençoa o país tal, porque que seu evangelho chegue lá. Né? Não, entender qual é a situação do país, que os cristãos estão passando naquele país. Uma outra forma de orar que eu pensei também, que vê os países que estão politicamente, né, na parte política, né? A gente sabe que tem muitos países que estão legalizando o casamento gay, né? Então, a gente pode orar pelos países que nessa área, para que a gente sabe que casamento gay é contra o conceito cristão de família, né? Então a gente pode orar nessa área, né? Também eu estava pensando, eu li um tempo atrás sobre tem um país chamado Uganda. Uganda, na verdade, a maior parte do país é cristão. O presidente de Uganda, um tempo atrás, ele criou uma lei anti-gay, né? Uma lei, e ele está sendo muito retaliado politicamente, né? Pelo mundo, né? Porque ele foi muito criticado, tudo, né? Então, assim, orar pelos cristãos também, né? E pelos países que estão defendendo o conceito cristão, né? Então, acho que, assim, orar por um país não é orar, Deus abençoa, mas orar, assim, de verdade, pelos problemas social, político, né? Os países que estão em guerra civil, os países que estão com pobreza, doença, né? Então, assim, são sugestões, né? A gente tem 2 dias ainda para pesquisar qual a estratégia que você vai orar, ou de cada dia um país, ou cada semana um país, né? Ou cada área, né? Então, acho que levar a sério, sabe, esse projeto de oração, porque é importante, né? Valeu, Kiki. Deus abençoe. Parabéns pela coragem, né, Kiki? É isso mesmo. O profeta tem que falar. Eu estava na reunião de oração também quarta-feira e me vieram 3 países para orar. Um deles é o Nepal, que eu já tenho orado há um tempo, até porque o meu amigo está lá, eu tenho algumas notícias em primeira mão. O outro país é a Nigéria, que também sofre muita perseguição. A Nigéria, ela tem esse problema, muitos muçulmanos, e eles boicotam os cristãos. Então imagina, você vai acordar para ir trabalhar e de repente eles não deixam você entrar no seu trabalho, eles não permitem que você compre, enfim, é exatamente aquilo que a gente vê falando a respeito do final dos tempos, né? Então eles já estão passando essas perseguições. E o terceiro é o Brasil, né, que está uma lástima, na verdade. Se você for analisar friamente e desconsiderar completamente o agir de Deus, o país está no buraco. Então a gente precisa orar muito pelo nosso país. E como a Kiki falou, a China, vários lugares no mundo inteiro estão passando muita necessidade. Pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo censuradas e até mesmo tendo negado o seu direito mais básico, independente se é cristão ou não. Você vê a Venezuela, está ridícula a situação. Então, esse mover de oração é para a igreja se levantar em oração mesmo. Não é igual que for só falar, abençoa a Deus. Abençoa a Deus, você já mostra o tamanho da sua fé, né? Coloca isso diante do Senhor. Pede para Deus te colocar como intercessor. Né? A oração no reino de Deus, ela tem poder. É a partir dela que as coisas acontecem. Porque nós estamos declarando fé naquele que pode mudar a situação. Então o mundo inteiro, a igreja inteira orando nesse período, com certeza vai dar uma chacoalhada aí no mundo espiritual, né? Para aqueles que creem nisso, com certeza vai ver algo diferente acontecer. Então se empenha nesse mover, amém? O jejum é muito importante também, irmãos, porque orar pela Nigéria lá assistindo Netflix não dá. Tem que ter uma consagração. Separa um tempo. Nós pegamos o boletim, na parte de dentro, onde tem o devocional, tem um descritivo de algumas diretrizes de como fazer esse jejum e essa oração. Né? Então, realmente, faça esse compromisso com Deus. A gente não vai ficar passando, perguntando, você fez? Você está fazendo? Gente, não vamos esquecer. É um compromisso que você tem com o Senhor. É um direcionamento que veio pela liderança e nós cremos que Deus, com certeza, vai fazer um mover no mundo todo. Amém? Outra coisa que a Anacan pediu para compartilhar, nós, agora para esse próximo final de semana, no sábado, a partir das 6 da tarde, nós vamos trabalhar numa recepção para
atrair os amigos que estão indo para a célula, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que nós temos evangelizado, e nós vamos fazer um festival chinês, comida típica, algumas pessoas vão vestir a roupa, vai ter uma abordagem a respeito da China, como se fosse algo de interesse para as pessoas terem vamos dizer assim, uma noção maior a respeito da China e, obviamente, falar do Evangelho a partir disso. Então, nós primeiro queremos pedir oração e também queremos fazer a inscrição, né? Porque nós precisamos R$20 por pessoa para ajudar na questão da alimentação. Então, assim, se você quiser pagar para o seu amigo também, de repente você chamou 3 pessoas, fala, vou pagar pelos 3, ótimo. É mais dinheiro em caixa até para abençoar, né? Lembra, não vamos reter, vamos compartilhar. Então, assim, esse dinheiro tem que vir de algum lugar e vai ser dessa inscrição, né? Os amigos não vão pagar a inscrição. Nós estamos vindo para abençoar a vida deles e esse dinheiro ser revertido para oferecer um banquete para eles, né? Que haja multiplicação aí dos pautos e que não haja nenhum Felipe no nosso meio. E só o Filipinho, é verdade. E que também come por um adulto, tô brincando. Mas aí, gente, então é para orar por esse evento e chamar amigos não cristãos, é a oportunidade dele ouvir o Evangelho, certo? Nós estamos fazendo isso assim, é meio rápido, é meio dinâmico, mas a gente quer coisa simples, a gente não quer complicar para poder pregar o Evangelho. A gente só viu uma oportunidade de juntar pelo menos todas as células, e a célula já tem tido contato com pessoas não cristãs para atrair mais essas pessoas para ter relacionamento e para falar do Evangelho. Então esse é o propósito, esteja orando por isso também, e quem quiser participar pode procurar na Quan. Procura na Quan hoje, já acerta o valor e aí ela vai ter o controle disso. Então, para que não falte, né? E também, se você vier, vem ajudar em alguma coisa, né? Não vem só desfrutar do pão. Vê como você pode ser útil, como você pode abençoar, né? E que todo mundo participe com alegria desse momento. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Se você precisar de alguma oração, nós podemos orar por você. Se você quiser orar pela pessoa que está do seu lado, ou compartilhar algum pedido, esse é o momento. E que todos tenham um bom tempo de comunhão após esse culto, amém? Deus abençoe a todos.